Bom dia, minhas ovelhas amadas da Igreja Batista em São Joaquim, nesse dia 15 de novembro, dia de eleição. Sei que os amados vão estar exercendo a sua cidadania nesse dia que é tão esperado por muitos, né? E eu quero dizer para você que tem EBD. Então nós vamos passar para você a lição de número 7. Se você vai assistir, você vai entender, mas eu espero que você nesse dia cumpra o seu dever de cidadão. Vá, vote e tendo a oportunidade, você esteja atento à escola bíblica dominical por ser hoje domingo, dia que nós temos para louvar e bendizer ao Senhor juntos, ok? Quero orar com você, pedindo a Deus que o Senhor te ajude, que o Senhor te oriente, que o Senhor te guarde e que nesse dia também de votação, onde você vai exercer a sua cidadania pela democracia que temos em nossa nação, para que Deus conduza você na decisão que você vai tomar, na escolha que você vai ter, para que o próximo governante do nosso município e também dos vereadores do nosso município seja orientação de Deus e que você seja canal de bênção, ok? Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, tome conta dos nossos amados, queridos irmãos em Cristo, nesse dia, nesse 15 de novembro, que o Senhor possa nos orientar para que possamos exercer a nossa cidadania, que nós possamos estar na nossa democracia, mas que o Senhor é que faça se levantar aqueles que o Senhor quer que nos governe no ano de 2021. Por isso, Deus, nós entregamos cada um em Tuas mãos, cada um candidato em Tuas mãos, cada um eleitor em Tuas mãos, para que o Senhor cuide, para que o Senhor proteja, para que o Senhor guarde. Seja com as pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa estar curando. Toma conta, Senhor, para que esse vírus não venha a ser disseminado ainda mais. Por isso, Deus, que os nossos amados se conscientizem que precisamos nos cuidar, mas que a Tua mão poderosa esteja com cada um que vai trabalhar nessas eleições, ó Deus, nossos irmãos em Cristo, nossos amigos que estão trabalhando, que eles também sejam protegidos para que não venham a ser infectados. Ó Deus, nós entregamos cada um em Tuas mãos e agradecido pela cura que o Senhor tem realizado na vida dos nossos queridos. Afasta o maligno para longe de nós, proteja a nossa vida, perdoa os nossos pecados por misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu amado. A nossa lição proposta, a lição de número 7, o nosso texto básico encontra-se em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao versículo 41. Não se preocupem com a minha garganta, está tudo bem, eu só preciso de um pouquinho d'água de vez em quando, mas está tudo bem, graças a Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao versículo 41. Olha que texto interessante. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de, olha que palavra interessante, coricíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens.
E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não, não puderam comer. Só uma aguinha, irmãos. Tem hora que a garganta seca. Versículo 41. Porém ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Queridos irmãos, olha que coisa interessante esta lição, escrita por Marilane Flores. Está falando sobre a situação que Gilgal se encontrava, uma situação de fome. Mas ao mesmo tempo que estava acontecendo esta fome grande, Eliseu diz para que eles colocassem no fogo uma panela, e não uma panela pequena, uma panela grande. Ora, se estava com fome, se estavam passando necessidade, ele poderia ter falado: ponha um punhado de alguma coisa, ponha um pouquinho de alguma coisa. Mas Eliseu diz: põe uma panela grande. Meu amado em Cristo Jesus, seja qual for o problema que estivermos passando, Deus é o Deus da nossa provisão. Precisamos começar a entender isso. E o que acontece? Ele pede ao servo que prepare um caldo, mas o servo vai e vê uma árvore, uma trepadeira, que coisa interessante. Mas ele não conhecia, mas pela situação de fome, ele querendo ajudar, ele querendo ainda dar mais substância ou sustância a esse caldo, o que ele faz? Ele pega e mistura essa erva juntamente com as outras que ele estava fazendo. Só que essa erva era uma erva venenosa. Era uma planta venenosa e estava provocando e começou a provocar neles morte. Daí eles falarem: homem de Deus, nós vamos morrer, tem alguma coisa errada na panela. Abençoado de Deus, falando para você, a boa vontade não pode substituir a prudência. Se nós não sabemos com o que estamos lidando, então não vamos lidar. Muitas pessoas estão querendo experimentar as coisas do mundo. E sabe o que acontece? Eles não sabem o fim que vai levar. E muitos estão morrendo espiritualmente por comerem do mundo aquilo que não sabem o que está comendo. Por isso nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que Deus está nos mostrando, a tudo que Deus está fazendo por nós. O que este servo demonstra, esse discípulo demonstra, é o prazer em servir, mesmo sem saber o que estava servindo. Então, a boa vontade não pode jamais sobrepujar a prudência. Se você não sabe o que você está... só um momento, irmãos. Se você não sabe o que está acontecendo, por favor, não faça. Não faça. Porque as coisas estão acontecendo e vão acontecer. É o Daniel que está ligando para mim aqui. Eu vou falar: ô meu filho, estou gravando aqui a EBD, já te dou a resposta. Então, o que acontece? Nós não podemos deixar que a boa vontade tire de nós a prudência, ok? Há um texto que eu pude encontrar aqui no primeiro ponto, que é muito interessante, conhecendo a palavra de Deus. O texto bíblico que está aí, Mateus capítulo 28, versículo 29, na realidade é Mateus capítulo 22, versículo 29. Simplesmente um errinho de edição. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso, meu amado em Cristo Jesus,
Nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos estar querendo saber mais da palavra de Deus. Pastor, eu não sei ler, mas você sabe ouvir. Pede alguém para ler para você, mas a nossa orientação, ela está exatamente na palavra do Senhor. Que tipo de alimentação está sendo ou está saciando a sua fome? Eu tenho visto muitas situações interessantes de crentes que estão se empanturrando de mundo. E sabe o que vai acontecer no final? Eu vou dizer o que vai acontecer. Aquele que é espiritual e está se empanturrando de mundo, ele vai vomitar. Porque o mundo faz mal a ele. E eu espero que se você é uma dessas pessoas espirituais que está se saciando com as coisas do mundo, eu espero verdadeiramente que você vomite e que você vomite muito, porque o mundo não pode mais estar dentro de você. Você foi lavado, você foi purificado, você foi justificado pelo sangue de Cristo e o mundo não faz mais parte da sua vida. Por isso, sacie-se com a palavra de Deus, sacie-se com o Espírito Santo do Senhor. O mundo já não presta mais para você. O fruto do Espírito precisa estar tomando conta da minha vida e da sua vida. Gálatas capítulo 6, versículo 22, 23, vai falar sobre o fruto do Espírito. O alimento espiritual acaba gerando em nós frutos naturais. Se você for pegar o fruto do Espírito, você vai verificar, meu amado em Cristo Jesus, que se você produzir o fruto do Espírito, até a sua vida material, ela vai mudar. Eu gostei muito do terceiro ponto dessa lição, quando diz assim, trazendo o alimento que dá vida. Eu achei muito interessante a explicação e a ilustração que a irmã trouxe para nós. Ela disse que estava preparando uma sopa muito gostosa e a sopa estava maravilhosa, mas ela olhou para o armário e ela viu pimenta. E ela falou, eu vou dar mais sabor a esta sopa que eu estou fazendo. E ela pegou um pouco de pimenta e colocou na sopa. Mas quando ela foi provar, a pimenta, ela era demais picante. E simplesmente a quantidade que ela botou, ainda que pouca, de pimenta na sopa, foi o suficiente para estragar toda a sopa. E ela ficou perguntando, meu Deus, como eu vou fazer agora para não jogar tudo fora, para eu não desperdiçar todo esse tempo, toda essa sopa? E ela foi procurar, ela foi pesquisar, e ela descobriu uma coisa interessante, açúcar. Coloca açúcar e vai tirar todo esse sabor picante da pimenta. O que ela fez? Ela pegou açúcar e colocou na sopa. Eu não sei que gosto ficou, mas eu quero dizer que pela experiência dela, ela disse, salvei a sopa. Todos comeram e não sentiram mais o sabor da pimenta. Por quê? Porque o açúcar neutralizou a ação da pimenta. Meu amado, lembra do texto? Aquela comida, aquela erva estava matando os homens, mas o homem de Deus, ele pegou um punhado de farinha e ele misturou naquela comida e ele disse assim, agora pode comer. Aquela farinha que ele colocou naquele guisado neutralizou o veneno que estava naquela planta. O açúcar neutralizou a pimenta que estava na sopa que a irmã estava procurando. E eu quero dizer para você, também há um antídoto para neutralizar o poder do veneno do pecado na sua vida. Se chama Jesus Cristo. Eu espero que nesse dia 15, o antídoto para o seu pecado chame-se Jesus Cristo. O antídoto para o seu pecado chame-se santidade. O açúcar tirou o poder da pimenta,
A farinha tirou o poder da planta venenosa. Jesus Cristo tirará o poder do pecado na sua vida. Por isso, meu amado, eu espero que você tenha um domingo excelente, que o seu domingo seja diferente dos outros domingos e que você aprenda, quando a adversidade é a falta de recursos, a providência é o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até logo mais, às 19h30. Estaremos mais uma vez louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aguardo você. Deus te abençoe e te guarde.